Vamos orar, irmãos e irmãs. A gente vai colocar diante do Senhor essa manhã. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua mão, pela tua força, pela tua graça. E nessa manhã nós colocamos diante de ti todas as nossas expectativas, todas as nossas ansiedades. Te suplicamos, Senhor, ser conosco e nos ajuda nessa jornada, nessa caminhada. Colocamos tudo diante de ti, diante das tuas mãos, e nós te suplicamos, Senhor, no nome de Jesus. Nos dá sabedoria, entendimento e concede, Senhor, graça, para que ao abrir a boca e falarmos, as palavras estejam temperadas com teu Espírito Santo. Pai, nós colocamos tudo diante de ti. Lembramos daqueles e daquelas que têm vivido drama, Senhor, por conta da pandemia. E te pedimos, Pai, entra com conforto e consolo. É no nome de Jesus que nós colocamos em tuas mãos. Amém e amém. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos com o texto, e eu convido você a abrir comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus 6, né? Mateus 6, ele diz assim, 6, 9, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só até aí. Nós, nos dias anteriores, falamos sobre a importância da oração que o Senhor nos ensinou. Não como apenas uma, vamos dizer assim, uma reza litúrgica, algo que você usa no culto, mas como um modelo de oração, né? Um modelo de oração que nos auxilia a, quando nós orarmos, termos em mente, bem vivo na mente, quais motivos pelos quais nós vamos orar. E também uma outra sugestão, uma sugestão pedagógica, era uma sugestão de que a oração que o Senhor nos ensinou, ela é uma oração que nos permite, vamos dizer assim, orar pelo menos meia hora sem nos cansarmos ou sem nos dispersarmos. Isso também é possível. E a gente tinha brincado com vocês que cada item, cada pedaço dessa oração é um pedaço que você pode estabelecer algo em torno de 5 minutos para você permanecer. Então, até aqui nós falamos sobre a invocação: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nesse momento são 5 minutos em que nós vamos invocar o nome do Senhor e vamos adorar o Senhor, vamos agradecer ao Senhor. Sim, e aí a gente começou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É o momento da invocação e da adoração. E aí você permanece cerca de 5 minutos. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais 5 minutos. Que foi até onde a gente conversou nos últimos domingos. Então até aqui a gente teria cerca de 10 minutos de oração. É importante você marcar o tempo de oração? Não, meu irmão. Eu não estou dizendo que você tem que marcar o tempo de oração aí para você poder dizer depois para todo mundo: eu orei meia hora aí, sou o bichão mesmo, estou orando ali, estou ali com Deus, ó. Não é isso não, gente. A ideia é para que quando a gente ore, a gente simplesmente não se perca. Porque Mateus capítulo 6, verso 9. Porque o que acontece? Normalmente a gente, quando está orando, não sei se acontece com vocês, mas a gente simplesmente viaja, estou orando e daqui a pouquinho você está pensando
no carro que tem que consertar, na conta que tem que pagar, o boleto que venceu e por aí vai. Aí você, dá uma viajada daquelas. E a oração do Pai Nosso, ela serve para que a gente não se perca nisso. É uma espécie de trilha, é uma trilha que a gente faz para que a gente não se perca na oração. Então, nos 2 encontros anteriores, a gente disse que na parte da adoração é muito importante que a gente coloque diante do Senhor a gratidão pelas coisas que nós temos, e aí a gente nesse primeiro momento a gente vai dar graças por tudo que nós temos, por todas as coisas que nós temos, e depois a gente vai interceder por todas as pessoas que nos vierem à mente. E olha, gente, nesse pedaço aqui da intercessão, no último encontro eu não falei, inclusive dei um testemunho para vocês, falando sobre essa mística, né, que a gente às vezes esquece. E aí eu dei um testemunho. Aí, se você tiver curiosidade, vai lá na aula anterior, está lá na íntegra no Facebook ainda. Mas uma coisa com relação à intercessão, o pessoal que é mais, vamos dizer assim, mais pentecostal, vai achar que o que eu vou dizer é tradicional demais, conservador demais, né? Quadrado demais. Mas, gente, eu visitando um casal uma vez, um casal de anciãos aqui da igreja, a gente foi tomar um café com eles, e o café com eles foi um negócio muito bacana, porque eles tomam café no cenáculo. No cenáculo é um guia devocional diário, que se vocês não têm aqui, a Leia assina no cenáculo, acho que a Lana Ruana também assinava. Podemos, não está mais. Mas o No Cenáculo é um devocional diário muito bacana, que você tem um trecho bíblico, você tem um testemunho pequeno e uma sugestão de oração e ainda uma sugestão de intercessão. E a gente foi lá na casa do seu Jarmute e Dona Maria. Eu já sabia. E eles usam no cenáculo. E na hora da intercessão, ele me puxa literalmente um caderninho com um monte de nomes escritos. E na hora da intercessão, eu me senti num programa de rádio, porque foi uma experiência diferente. E ele dizendo assim, mais ou menos assim: Senhor, nós lembramos nessa hora de... Aí ele começou a ler. Naquele momento eu fiquei pensando, poxa, mas é diferente. Mas depois a gente põe a cabeça em ordem. Peraí, Deus não é aquele que conhece todas as intenções e tudo mais, tal. Claro, ele já conhece todos esses nomes, mas ele também não diz que a gente tem que interceder pelos outros. Eles estão fazendo rigorosamente o que a Bíblia diz, não do jeito que eu acho que tem que ser, mas da maneira como eles já... Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, ele começa um discurso dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E aí ele começa discorrendo uma série de coisas para aquela multidão de despossuídos sobre a ansiedade. Aqui, gente, eu penso que é muita coragem você dizer para uma multidão de quase mendigantes para não andar ansioso. Porque se nós hoje, no nosso mundo contemporâneo, no nosso IDH aqui, que é um dos maiores do país, há um tempo atrás eu ouvi eu li, aliás, um artigo dizendo que o nosso IDH aqui, se nós fôssemos um país, nós estaríamos comparados a um país no que se chama de primeiro mundo, porque o nosso IDH é alto. E a gente que tem esse IDH alto, a gente já fica ansioso, a gente fica muito ansioso, muito ansiosa por uma série de coisas às vezes que não estão relacionadas ao comer e ao vestir, porque isso todos nós aqui, estou vendo todas vocês estão, né, vestidas, alimentados, banhados, mas naquele tempo talvez isso não era o
básico assistido. Em determinado momento, Paulo diz assim: tendo com o que comer e o que nos vestir, estejamos contentes. Essa era uma fala de Paulo. Você vê, tendo o que comer e o que vestir, tá bom. Nós temos muito mais do que isso, e ainda assim a gente se ansia muito, porque hoje a ansiedade é um mal do nosso século. E aí, gente, aqui entra a atualidade da oração do Pai Nosso nesse trecho: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Porque esse pão, para nós, aqui ó, de novo, gente, vocês aqui do Insta, do Face, do Google, o que eu estou dizendo é que para nós, na nossa realidade, no IDH muito alto, o pão de cada dia não se refere mais a pão, a comida, não, a gente está se referindo a questões íntimas nossas, emocionais, psicológicas, espirituais. E hoje, gente, quando nós temos uma questão, como lá em 1 de Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, essa ansiedade precisa ser lançada na mão do Senhor. E isso acontece com a disciplina de oração, que muitos de nós, boa parte do povo evangélico, dito evangélico, está se esquecendo. A rotina, a disciplina de oração é algo tão importante quanto a rotina de coisas que nós temos no nosso dia a dia. Nós tomamos café, nós almoçamos, nós lanchamos, nós jantamos, nós tomamos banho todo dia, nós lavamos nossa roupa, nós nos banhamos, enfim, fazemos um monte de coisas que são rotineiras. A oração, essa devocional diária, esse lançar-se ao Senhor, precisa fazer parte da nossa rotina, porque senão a gente vai sempre ficar esperando um milagre. Sabe aquela coisa? Eu estou na dieta da lua, só não como a lua e quero emagrecer, estou esperando um milagre. O camarada, ele é do Senhor, não ora, não jejua, não lê a palavra, não comunga, não, e está esperando que as coisas... Deus é misericordioso, a gente sabe, mas ele vai ficar todo dia esperando um milagre. E aí, à medida que a ansiedade vai chegando, algumas coisas com ele vão também acontecendo, vai somatizando um monte de coisa, já não consegue dormir, gente. E aí, gente, o pão de cada dia hoje, ele mexe com isso. É para eu lançar, e aí, como eu falei, sejamos, no bom uso da palavra, sejamos egoístas nesse sentido, de orar e interceder por nós. Há uma coisa hoje muito importante, gente, que diz respeito ao cuidar de quem cuida. Boa parte de nós cuidamos de muitas pessoas. Você certamente deve cuidar de alguém. Você cuida dela, ela cuida de você. Vocês cuidam dos filhos. A Léa cuida de uma pancada de gente. Vocês duas cuidam de mais uma pá de gente. A pastora cuida de um monte de gente. Eu cuido de um monte de gente. Mas se nós não nos cuidarmos, nós vamos deixar esse monte de gente sem cuidado. Então quem eu tenho que cuidar primeiro? De mim. Você tem que se cuidar primeiro de você. Por isso que naquele trecho, quando Jesus diz, amai ao próximo, ao outro, como a ti mesmo, a gente sempre lembra do altruísmo de amar ao outro. Mas a gente esquece, nós nos esquecemos do autocuidado, que é fundamental. E o autocuidado passa por essa, vamos dizer assim, essa rotina de lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Aí, eu não sei se foi alguém, acho que foi a Zuleika, não sei nem se a Zuleika está aqui, mas a Zuleika mandou um cardzinho bacana sobre 5 ou 7 erros comuns na oração. E aí um dos primeiros erros que foi listado lá como um erro na oração é orar ansioso. E aí, Zuleika, eu nem te dei feedback, eu ia te fazer isso online, depois a gente conversa, mas deixa eu aproveitar aqui que eu lembrei. Gente,
eu particularmente não penso que orar ansioso seja um erro. Pelo contrário, por eu estar ansioso, eu vou me lançar nele. Então eu preciso me lançar nele para deixar de estar ansioso. E não tipo, quando eu não estiver ansioso, eu oro. É que nem aquela história que a gente cansa de ouvir de alguns, né? Quando eu estiver bom eu vou para Jesus. Ou não, quando eu melhorar eu vou para a igreja. Não. E aí esse algum dia, a síndrome do algum dia, nunca acontece, a pessoa nunca se achega e o problema nunca é resolvido. Porque ela sempre fica empurrando pro futuro algo que ela deveria reconhecer que não consegue fazer sozinha e lançar na mão do Senhor. A ansiedade é a mesma coisa. Hoje, a ansiedade para nós, ela é um mal que pode ser combatido com esse versículo 11. O pão de cada dia dá hoje. E o que é esse pão? Aí, e acompanhe comigo ainda em Mateus. Deixa eu ver se Mateus é o melhor texto. Mateus, no capítulo 4, um pouquinho antes, abre comigo. Mateus, capítulo 4, no versículo 1, há uma referência interessante, que Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o texto diz que ele teve fome. E aí nesse momento de fome é que se aproxima o tentador, perguntando exatamente, ou mexendo exatamente na ferida dele. Se você é realmente filho de Deus, tá aí as pedras. Manda as pedras se transformar em pão. Num passe de mágica, faz aí alguma coisa que está ao teu alcance, para que a coisa... E a resposta de Jesus foi essa. Ele cita a Torá, ele cita o Velho Testamento. Aí, gente, essa questão do pão aqui, parem para pensar comigo. Em vários momentos, os judeus citam que Deus deu a eles o pão do céu. Naquele momento do deserto, quando os camaradas estavam lá, milhares de milhares, entrando no deserto adentro, os camaradas estavam começando a ficar com saudade das cebolas e, enfim, das coisas do Egito. E o Senhor começa a dar o pão, que era o maná. O maná, palavra essa que lá embaixo do texto, rigorosamente essa mesma, maná. Que ao pé da letra o que é isto? Ao pé da letra, a palavra maná, ela o que é isto? O que é isso? Mas o que é isso? É o que alimentou o povo ao longo daqueles quase 40 anos. E interessante que o maná, ele vinha diariamente. O texto diz que o maná ele tinha que ser recolhido para a família, conforme a necessidade de cada família, para o dia. E o dia que antecedesse o descanso, o dia de descanso, que era o Shabat, eles recolhiam 2 porções. Porque se eles recolhessem a mais, fermentava, estragava e fedia. Então eles tinham que recolher rigorosamente a porção do dia. Ou seja, o Senhor é aquele que concede a cada dia a porção do dia. Ou em outras palavras, a porção de hoje é a porção de hoje. A porção de amanhã é a porção de amanhã. Volte a Mateus 6, versículo 34. Portanto, Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal.
Então, quando Jesus está dizendo, o pão de cada dia da hoje, tudo isso está como pano de fundo. Para que a gente, na nossa disciplina, lembra, gente, a gente já falou aqui, o judeu, ele ora na terceira hora, 9 horas da manhã, na hora sexta, meio-dia, na hora nona, 3 horas da tarde e por vezes na viração do dia. Ele tem a rotina de oração. Claro que a rotina de oração no tempo da Palestina daqui do primeiro século, a Palestina de Jesus, era outra. Isso era uma ao invés das 6 ou 7 petições aqui do Pai Nosso, eram 18 petições, 10 vezes maiores que essa aqui, e eles recitavam isso nesses momentos. Mas o que Jesus está dizendo é, olha, ora e coloca isso, é o pão de cada dia da hoje, para que essa ansiedade sobre o que vai acontecer, ela se desvaneça. Veja, lá em Mateus 4, quando a gente viu Jesus respondendo, Jesus responde, Satanás não retruca mais com relação ao pão, mas Jesus continuou sem o pão naquele momento. Ou seja, talvez, e aqui é só um insightzinho, muitas vezes o que parece para nós um problema, talvez não seja. Muitas vezes o que parece para nós uma coisa que, poxa, e agora como eu vou resolver isso? A coisa talvez ela se resolva por si. Mas nós temos a tendência de nos ansiarmos por muitas coisas que muitas vezes, gente, elas vão se resolver e a gente não precisa sequer pôr a mão. Gente, isso é fato. Por isso que quando Jesus fala o pão de cada dia da hoje, é a porção diária do alimento espiritual, emocional, psicológico e tal, que nós precisamos ter. Não é simplesmente a falta de pão, porque como eu disse para vocês, nós hoje nós aqui nessa realidade não temos essa necessidade, mas temos outras que fazem com que nós permaneçamos num caldeirão de ansiedades. E aí, a ansiedade é um problema, porque a ansiedade vai te dar palpitação, falta de ar, você não vai dormir, você vai ficar, você não desliga. Tem gente que literalmente deita e não desliga, porque está pensando nos problemas do dia anterior e nos problemas do dia seguinte que ainda terão que ser resolvidos, se é que eles vão ser resolvidos. O pão de cada dia dá-nos hoje. Aí, nesse pão de cada dia dá-nos hoje, eu também coloco para nós uma outra sugestão de intercessão. Todos nós temos os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas inquietações sobre alguma coisa que precisa de ações diárias para que isso se concretize no futuro. Ore pelos teus sonhos, interceda pelos teus sonhos, pelas coisas que você deseja. E aqui eu me recordo de um trecho, abre comigo, Salmos. É muito interessante esse salmo. No Salmo 37, tem alguns versículos que falam nesse sentido. Verso 4, Salmo 37, 4. Agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. E aí, olha, não te irrites por outras coisas, etc, etc. Né? E olha, gente, o versículo 25 tem um trecho que é muito conhecido também, do mesmo salmo. Fui moço, e agora sou velho,
porém jamais viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha, gente, volte a Mateus 6. Versículo 33. Olha o que diz o texto. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Gente, o pão de cada dia dá hoje, ou dai-nos hoje, ele se refere a coisas muito mais, vamos dizer assim, profundas, do que simplesmente coisas materiais. O pão de cada dia da hoje diz respeito a coisas que vão nos alimentar e nos fazer ficar de pé. Porque olha, gente, a gente pode ficar sem comer uma manhã, uma tarde, uma noite, um dia, mas como Jesus diz aqui no versículo 25, não se preocupar com o corpo quanto ao que é de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. Jesus ele está apontando para o que é essência e não para o que é aparência. E nesse sentido, irmãos e irmãs, a gente precisa estar muito atento, muito atentas com relação a nos mantermos no que é essência e não na aparência. Nosso mundo contemporâneo, nosso mundo moderno nos empurra, assim como Satanás colocou para Jesus uma série de coisas, o mundo moderno também, esse mundo nosso contemporâneo, nos empurra uma série de coisas que eles dizem, você precisa disso, mas será que realmente nós precisamos disso? E quando a gente começa a se perguntar se de fato a gente precisa disso, algumas coisas que nós julgamos, eu vou colocar entre aspas, que é como o pão, porque eu preciso daquilo, se desvanece, porque aquilo não é pão. Lembra quando o profeta diz, por que buscai comprar tal, aquilo que não é pão, ou correr atrás daquilo que não é pão, ou correr atrás daquilo que não satisfaz? Em outro trecho diz, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Irmãos, isso quer dizer algo, ou nos aponta para algo muito mais profundo, que é, ou dentre muitas outras coisas, eu vou elencar pelo menos uma, o que de fato é importante para nós. Tem coisas que não é propaganda de cartão de crédito, mas que não tem preço. Tem preço? O cartão de crédito vê que isso é importante. Tem preço vocês estarem juntos? Tem preço a alegria dos seus filhos? Tem preço vocês estarem trabalhando e vivendo? Tem preço a paz de um processo que não aconteceu? Gente, tem tantas coisas que não tem preço. E aí, a gente às vezes fica preocupado com, e aí eu vou usar a tua expressão, com questiúnculas, que absolutamente não nos trazem nada além de preocupação, preocupação e preocupação. Por isso, quando a gente está no nosso dia a dia, a gente precisa sempre nós precisamos nos policiar. Qual é o pão que eu estou pedindo? Eu estou pedindo, e aí, eu não posso passar batido nisso. É uma coisa que a gente que lida com isso, com essa teologia nossa, que tenta ser uma teologia libertadora, a gente tem que bater. Muito nos incomoda quando a gente vê outras teologias, a da prosperidade, por exemplo, que dizem que o que é importante é você comprar isso, aquilo, ter aquilo, e aí você vai para o ter e para o parecer, e não para o ser. Porque o que a teologia da prosperidade vai te apontar é o ter e o parecer, e não o ser, ou seja, é a aparência.
e não a essência. Quando a gente se preocupa com a essência, um monte de coisas, como eu te falei, elas simplesmente se desvanecem. Porque aí é como, eu tenho um cunhado lá de São Paulo, ele fala assim, que ele compra, na hora de comprar roupa, ele gosta de camisa, qual é a cor que qual é a cor que ele gosta de camisa branca. Aí na hora de comprar as camisas, ele compra 3, 4, 5 camisas brancas. A calça jeans, o tênis. E aí, isso é o terror para essas empresas que fabricam, né, vestimenta, peças de vestuário, porque ele é um tipo de cliente que, Aí é só essência. É só essência. Quantos de nós, talvez a nossa geração lembre disso, que a gente não comprava novo, a gente mandava consertar. Lembra disso? Hoje não, hoje quebrou, compra outro. Mas essa geração que mandava consertar, é o terror para essas empresas que querem vender sempre o último modelo, né, a marca e o último modelo, tal. O cara quer te empurrar o último celular, o smartphone, que já o modelo passou e ele quer o novo. E aí você vai pagar uma exorbitância por aquilo. Quando isso não é mais importante, a gente começa a subverter essa lógica de mercado que infelizmente tem assolado as nossas casas, as nossas famílias, e feito com que às vezes na hora de o pão de cada dia da hoje, a gente, ao invés de orar pela essência, começamos a orar por coisas, simplesmente coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, quando na verdade isso não é tão importante. Percebe? Esse negócio é tão complicado, porque envolve a expressão do sucesso. Porque as casas lá estão sempre lotadas, abarrotadas de gente. Então os melhores templos, os melhores equipamentos, os meios de comunicação, tudo. Então aquilo dá a impressão de sucesso. E nós, como todos os outros, que vivemos uma realidade de comunidade, da partilha, da solidariedade e tudo mais, a gente às vezes fica amuado, porque, será que eu não estou indo pelo lugar certo? Tal. Só que, gente, há uma estatística, não sei se vocês sabem, mas praticamente 90% das nossas igrejas brasileiras são igrejas de até 100 membros. Vocês sabiam disso? Praticamente 90% das nossas igrejas locais são igrejas... Desculpa, não te ouvi. Depois da pandemia, então... São igrejas de até 100 membros. Então, a grande realidade e o grosso da estatística aponta para o que nós vivemos. Não estou dizendo que nós somos os... O que eu estou dizendo é que a ideia de sucesso, ela pode estar sendo equivocada por conta de um uso também equivocado das informações que os meios de comunicação nos trazem. Uma outra questão também que traz essa reflexão é sobre como a gente precisa começar a encarar o mercado e as ideologias de mercado que estão subjacentes a tudo que nós vivemos. Gente, nós não podemos nos enganar. Fazem diariamente lavagem cerebral. Eu vou te chamar essa expressão, que é uma expressão forte, mas eu vou chamar essa: lavagem cerebral na vida das nossas crianças desde do pequeno. Uma criança de 3, 4 anos já tem um smartphone na mão. Uma criança de 3, 4 anos já acessa um Smart TV e lá no Smart TV tem as propagandas. E ela vai crescer naturalizando o brinquedo, a comida. As nossas crianças, elas se alimentam do que é gostoso, porque é gostoso, gente. Aqueles troços é gostoso, aqueles bagulho é tudo gostoso. Aí a gente vai dar uma porção de
de trigo geneticamente modificado e comercialmente viável para o agronegócio para as nossas crianças. E eu aprendi isso com o livro que o Paulo me emprestou. Existe, gente, eu vou dar uma referência aqui, leiam, Barriga de Trigo. É um livro bacana para que a gente entenda porque o pão, Barriga de Trigo, estantevirtual.com.br, você encontra lá, e eu não estou ganhando merchan, mas Barriga de Trigo é um livro que vai contar um pouco da história do trigo que nós consumimos hoje. Porque quando você olha as fotos de antigamente, você vê gente que não era fitness, não fazia as academias, mas não era tão gordo como nós somos hoje. E aí uma das hipóteses que o livro traz é que a partir da década de 40, o trigo que foi usado, que está sendo usado até hoje, ele foi paulatinamente sendo modificado geneticamente para se adequar a inúmeras condições climáticas, para que ele pudesse servir bem ao agronegócio. Só que esse trigo geneticamente modificado que foi escolhido para o agronegócio não é o melhor para nós. E aí isso, junto com o açúcar industrial, tem feito uma multidão de diabéticos tipo, qual é aquela que a gente vai ganhando ao longo da vida? Tipo 2. Por isso que, enfim, mas, gente, eu estou falando esse negócio do barriga de por quê? O mercado, ele vem nos empurrando coisas e nós somos bombardeados ideologicamente todos os dias, e fazem lavagem cerebral em nós e em nossas crianças. Aí como é que se bate isso? Você bateria isso, de repente, refletindo sobre o que a palavra diz, como hoje. Hoje, para muitos pode parecer, rapaz, é revolucionário falar do pão dessa maneira, mas é mesmo. Só que a gente vai falar do pão dessa maneira em um período de 60 minutos, de um dia da semana, enquanto que o bombardeio ideológico é contra nós a semana inteira. E aí quando você vai falar sobre isso, sobre essência, ou porque o mercado, cuidado do mercado, aí vem o gaiato e te fala, tá virando comunista, virou marxista agora. Gente, de novo eu uso as palavras da Leia, não é questão de ser marxista, comunista, liberal, neoliberal, direita ou esquerda, é questão de ser cristão, no que é mais profundo na acepção da palavra, porque os cristãos, eles incomodaram no primeiro século por conta do questionamento ante a ideologia do império. E hoje nós somos muitas vezes cristãos que, assim como Daniel falou, estamos adaptando a nossa teologia, o nosso fazer teológico, a nossa caminhada à ideologia de mercado. E aí com isso a gente não questiona, está tudo bem, é isso mesmo. Quando nós precisamos, volta à oração, o pão de cada dia dá-nos hoje, ele nos aponta algo muito mais profundo. Gente, eu ouvi há um tempo atrás uma reflexão que me causou, eu fiquei pasmado pela atualidade. Enquanto o pessoal fica falando aí, por exemplo, naquela profecia de Apocalipse, que terão lá a marca da besta na mão direita e na fronte, é um chip, vão colocar um chip em você. Aquele texto é do primeiro século. Quando você trabalha uma linguagem figurada como a Bíblia, ela é recheada, e você só pode ler a Bíblia muitas vezes com esse pano de fundo da linguagem figurada. Você está falando de gente do primeiro século que está sofrendo uma perseguição terrível do império contra os primeiros cristãos. O que o império queria que os dominados tivessem? A sua ideologia, de modo que o dominado reproduzisse a sua ideologia, tal qual um vírus, tal qual uma Covid, que ele sozinho nada, mas quando ele entra num lugar, num ser, ele se replica a sua imagem e semelhança. A ideologia no primeiro século do império era essa, de entrar
e ser reproduzida. É bom, é bom, é bom. É a marca da besta na sua fronte, na sua cabeça. É a marca da besta na sua mão direita, porque a mão direita, segundo a Bíblia, é o seu fazer diário, é tudo aquilo que você faz, que você labuta, é o seu trabalho. Ele está permeado pela ideologia. Aí, como eu estava dizendo, o que me causou, eu fiquei pasmado e terrivelmente assustado pela atualidade da profecia, porque é profético. Quando eu pego aquilo do primeiro século e coloco, transmuto para agora, eu tenho uma ideologia do império do mercado implantada nas nossas cabeças o tempo inteiro, e todo o nosso fazer do dia a dia tem isso no bojo. Por quê? Hoje tem coisa, gente, que parece que como eu diria, é inofensivo. Existe uma coisa que a gente no passado, a gente aprendia aos pés dos pais. A gente conversava, e essa coisa do gregário, do estar junto, era muito importante. Hoje, nós, por conta de valores de mercado, estamos muito na conexão virtual. E quantos amigos nós temos às vezes no Facebook, gente que a gente mal conhece. No passado, as nossas relações, vamos dizer assim, de trabalho, elas eram importantes para dar segurança para as pessoas. Hoje, cada um acaba sendo um empreendedor de si mesmo, onde ele aluga sua bicicleta, entra no aplicativo, enfim, faz o que tem que fazer. É a uberização do mercado, onde a segurança que antes nós tínhamos, não temos mais. E nós reproduzimos isso dizendo, não, é isso mesmo, você tem que ser empreendedor. Temos que ser empreendedores. Mas eu não posso deixar de lado a solidariedade necessária para com aquele que não consegue ser empreendedor na medida em que o mercado exige. Aí, eu fiquei pensando comigo, cara, e a igreja nisso tudo? E o meu dia a dia nisso tudo? Porque quando alguém me aborda no sinal de trânsito, e aí é uma coisa que eu falo sem... Muitas vezes o meu olhar é um olhar moderno, neoliberal. Pô, o cara tá aí, ó, não estudou, tá aí agora, no sinal de trânsito. Só que eu não sei qual é a história dele. Eu não sei o que ele viveu para chegar ali naquele sinal de trânsito e se humilhar a ponto de pedir para comprar a bala. Eu não sei qual é a história dele. Quando o Evangelho diz para mim que eu preciso me solidarizar com o outro, tal qual aquele transeunte no caminho que ia de Jerusalém a Jericó se solidarizou com o caído na estrada. E veja, na parábola de Jesus, ele não pergunta quem era ele, por que ele estava indo, não pergunta, apenas acode. Esses valores todos nós estamos abandonando, porque o nosso olhar já passa a ser um olhar de mercado. Aí, onde é que está eu penso que o mais assustador dessa profecia de Apocalipse? Acho que a maioria de nós já fez a tal da biometria para acessar a conta bancária, né? De que lado é você põe o dedão? Do esquerdo ou do direito? O direito. Precisa de chip? Hoje, quando a gente pega o smartphone e você vai acessar o banco, já tem a biometria facial. A biometria facial, ela pega literalmente esse pedaço do rosto, porque a distância entre os seus olhos, tal, ela não muda. É ou não é a marca na fronte?
estão entendendo? Só está esperando implantar o chip. Eu ouvi isso, e gente, isso não é meu, eu ouvi isso de uma pessoa, e eu fiquei pensando, rapaz, os sinais estão aí gritando, mas nós estamos amortecidos pelo mercado, e muitas vezes, voltando ao Pai Nosso, ficamos tentados a pedir ao Senhor o pão de cada dia, dá hoje, mas o pão não é o pão que o Senhor quer nos dar. Eu peço um pão que o mercado me dá. Então eu quero aquilo outro, eu quero coisas. Eu não quero a essência, eu quero a aparência. Por isso, gente, a oração do Pai Nosso, e eu repito o que eu falei nos outros encontros, a oração do Pai Nosso, ela é um instrumento de reflexão, além de ser realmente um instrumento de disciplina e tudo mais, mas de reflexão, para que a gente mergulhe em profundidade naquilo que o Senhor quer nos ensinar, certo?